Morning, morning, everybody. Gente, hoje a gente vai ver a unidade 14. Eu vou gravar a aula no modelo sozinho mesmo, né? Porque eu vou precisar sair mais cedo para resolver essa questão que eu avisei vocês aí no grupo da turma, tá bom? Foi assaltado, vou ter que resolver essas questões de chip, de recuperação de número, de conta, de aparelho, enfim, telefônico. Então, vou gravar, tá? Mas também essa unidade trata de um aspecto verbal que a gente já viu quando a gente fez uma aula sobre formando frases, né? Na forma afirmativa, interrogativa e negativa, como se formar frases no tempo presente, como se formar frases no tempo passado. A gente já viu tudo isso. Mas essa unidade 14 aqui, ela trata especificamente do tempo passado. Então, quando você quer perguntar para alguém alguma coisa no passado, você vai usar o verbo did, lembram disso? Então, you have fun, do you have fun? Você sentiu graça, né? Você viu graça nisso? Did you have fun? No passado, né? Você sentiu graça. Não, do you have fun? Você tem graça no presente, né? Did you have fun? Você teve, você sentiu, enfim. Graça. Então, você se divertiu, no caso, né? Mais adequado para o português. Então, esse did é usado para perguntar coisas no passado, ele é o passado do verbo do, né? E aqui o livro já traz algumas opções, tá vendo? Na parte de snapshot, que é o quê? Top 8 things people hate to do. 8 coisas que as pessoas mais odeiam fazer. Aqui tem algumas delas, ó. Stand in line, ficar em fila. Exercise, se exercitar, o que não é sempre verdade, né? Geralmente tem gente que gosta. To laundry, que é lavar roupas, né? Work in the yard, que é caminhar no jardim. Não, trabalhar no jardim. Travel to work, viajar para o trabalho. Clean the house, limpar a casa. Go to meetings, que é ir a reuniões, e open the mail, que é abrir o e-mail. Tem algumas coisas que as pessoas odeiam fazer. And how about you, guys? E sobre vocês? What are the top 8 things you hate to do? Quais são as 8 coisas que vocês mais odeiam fazer? Respondam em inglês. O livro traz um diálogo que é para ampliação de vocabulário. And now, I'm going to say the sentences and you're going to repeat me in that way that we always do. Daquela forma que a gente sempre faz, ok? So I'm going to say and you're going to repeat. So, hi, Amy. Say there. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Você teve uma boa semana? Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend. Bem, eu tive uma semana ocupada. So, I'm a little tired today. So, I'm a little tired today. Estou um pouco cansada hoje. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. Then, que significa depois, then my roommate, meu colega de quarto, and I cleaned. E eu limpamos, né, o quarto, did laundry, lavamos a roupa, and shopped, e fomos às compras, né? Compramos. Percebam que a gente pode usar o verbo did para dizer que lavamos no passado, né? To laundry, to do laundry é lavar. E no passado fica did laundry, tá? And then, e depois, o que eles fizeram? O que ela fez, né? I visited my parents. Eu visitei meus pais. So what did you do on Sunday? Então, o que vocês fizeram no domingo? What did you do on Sunday? I studied for the test all day. Eu estudei para o teste durante todo o dia. Oh, no. Do we have a test today? Oh, no. Do we have a test today? Temos um teste hoje? I didn't study.
Eu não estudei. I just watched TV all weekend. Eu somente assisti televisão todo final de semana. Então, um diálogo, né? Para vocês treinarem a pronúncia, repetam aí comigo, né? Entendam o que está escrito. E aqui ele traz a forma negativa no passado, né? E como que você faz. Então, I studied on Sunday. Na forma afirmativa, vocês vão colocar o ED no passado do verbo, né? E tem aquelas regras básicas. Quando o verbo for terminado em Y, corta o Y, adiciona IED. Quando ele for terminado em qualquer outra consoante, só adiciona ED. Se ele já for terminado em E, adiciona D. Então, se ele for terminado em consoante, vogal, consoante, ó, to shop. Shop é comprar. Shop, consoante, vogal, consoante. Terminou em consoante, vogal, consoante, dobra a última consoante, acrescenta ED. Então, essas são as 4 regras básicas que vocês têm que ter em mente sempre que vocês forem escrever em inglês, sempre que vocês forem fazer uma frase no passado em inglês. Então, I studied on Sunday. Estudei no domingo. You watched TV. Você assistiu televisão. She stayed home. Ela ficou em casa. Aqui tem uma diferençazinha, né? Terminado em Y. Por que não cortou Y e acrescentou IAD? Porque é um verbo curto. Se o verbo for curto, você não vai cortar o Y. Se ele for longo, você vai cortar. Como que eu sei que é curto e longo? Se é curto ou longo? Abriu a boca mais uma vez para pronunciar. Study. É verbo longo. Estudar. Study. Abriu a boca mais uma vez para pronunciar. Abriu a boca uma só vez. Stay. Stay. É um verbo curto. Então, terminado em Y, verbo curto, não corta o Y. Se for longo, vai cortar e vai adicionar ED. Shopped. Né? Terminado em consoante, vogal consoante. Dobrou o P, acrescentou ED. They exercised on Saturday. Eles se exercitaram no sábado. Então, terminado em E já, né? Só adiciona o D. Tudo bem, então tem as regras, tá? Vocês precisam saber. Agora, se você quiser formar na negativa no passado, I didn't study. Eu não estudei. You didn't watch. Eu não assisti. She didn't stay. Ela não ficou. We didn't shop. Nós não compramos. They didn't exercise. Eles não se exercitaram. Didn't é a abreviação de did not, tá? E o que vocês têm que saber aqui? Que o verbo principal ele não vai ficar com ED no final. Essas regras, essas 4 regras que eu falei anteriormente, que na verdade são 6, porque ainda tem, se o verbo for longo ou curto, essas 6 regras que eu falei anteriormente, elas só servem para a frase afirmativa. Se for na frase negativa, vocês vão acrescentar somente o didn't e o verbo. Tá? Então, didn't study, eu não estudei. Não assisti, não fiquei, etc. Tá vendo? Então, aqui tem, né, spelling, que é realmente stayed. Stayed. Tá? Não é stayed. É stayed. Watched. TD. É essa terminação que você adiciona na pronúncia, tá? Aqui tem um exercício, né, para vocês fazerem. E aí vou propor, né, a autonomia de vocês, ó. Vocês vão ter que ler esse diálogo e compreender, tá? A gente já está na unidade 14, você já tem que saber fazer isso. Então, só tem mais 2 unidades para a prova, né? No caso, espero que sejam 3 aulas, 2 para terminar essas 2 unidades e uma para aula de revisão depois da prova. Então, tem fazer esse exercício aqui, colocando o verbo no passado, a gente já viu isso, tá? Agora, só para revisar a nossa aula, né, sobre passado, ó, tem aqui making sentences, lembram desses slides que eu passei? Eu trouxe para vocês, né, uma pergunta, e aí eu perguntei, what is the best trip you've ever taken? Qual a melhor viagem que vocês já fizeram? E aí alguém respondeu, my favorite trip, minha viagem favorita was to Teresópolis. Minha viagem favorita foi para Teresópolis. My favorite trip was to Teresópolis. E vocês também poderiam ter dito, né? My best trip, the best trip I've ever taken. A melhor viagem que eu já tive. The best trip
I've ever taken, I have ever, I've ever, na forma contraída, taken, was to, foi para, e aí completa o nome do lugar. Se for mais de um lugar, né? My favorite trips, minhas melhores viagens, ficaria o quê? Were to, né? Então, plural, né? Mais de uma viagem, were, no passado. Esse were aqui é o are, né? O verbo to be no presente. Are, no passado fica were. Então, my favorite trips are to... Minhas viagens favoritas são para... E aí completo os nomes dos lugares. Se eu quiser dizer no passado, my favorite trips were to... Minhas melhores viagens foram para, né? Se for no presente, my favorite trip is to, né? Se for no presente no singular, my favorite trip is to, é para, e aí completa. Se for no passado, né? My favorite trip was to. Então, tudo isso a gente viu nessa aula, né? Foi para, e aí completa, entenderam? Então, é basicamente isso, tá? Aí, para fazer o verbo to be no passado, enfim, no presente e no passado. Então, partindo para o próximo slide, aqui tem, ó, um pequeno texto, tá, para vocês lerem. E aí, a gente já fez, né, não vou ler de novo, mas é sobre a viagem favorita, né, não, a última viagem de uma menina, né, ela escreveu no diário dela lá, a viagem, enfim, e aí tem alguns verbos, ela se vale de, I decided to visit, eu decidi visitar New York last year, Nova York no ano passado. Aí tem outros verbos no passado como we didn't visit, nós não visitamos. Por que usou didn't visit aqui? Porque tá na negativa, né, no passado. Então, para formar negativa no passado, coloca didn't mais o verbo sem terminação de ed. Didn't have time, não tivemos tempo, etc. Tá? Então tem aqui alguns verbos no passado. O exercício que eu propus, que eu inclusive acho que ficou pendente. Eu não lembro de alguém ter me enviado, não. Tá? Your turn, sua vez. Make 3 sentences talking about your last trip. Faça 3 frases falando sobre a sua última viagem. Eu acho que, na verdade, alguns me enviaram no privado, mas não enviaram no grupo da turma, que foi o que foi sugerido, né? Então, enviar 3 frases sobre a sua última viagem para o grupo do WhatsApp, né? E, por diversão, o que vocês vão fazer? Colocar uma delas como falsa. Então, vocês viajaram para, sei lá, para Teresópolis, né? Aí vocês vão fazer 3 frases sobre a sua viagem para Teresópolis e uma delas vai ser falsa. Uma afirmação sobre a viagem de vocês vai ser falsa. E os colegas de vocês teriam que descobrir quais dessas 3 frases, né, que você colocou que é falsa. Obviamente, vocês não vão dizer quando vocês fizerem a frase falsa, tá? Seria um jogo, uma brincadeira, enfim. Essa parte de interação em inglês é importante, né, para vocês desenvolverem. E aí tem making sentences simple, past with irregular verbs, né? Eu expliquei aqui toda a regra, né? Todas aquelas 6 regras que eu falei sobre a formação de verbos no passado, né? Aqui tem usando o did, né? We want to stay home. Queremos ficar em casa. Como que eu faria essa frase no passado para perguntar? Para fazer uma pergunta com essa frase no passado. Did you want to stay home? E aí eu tinha dito, né? Did you want to stay at home? Também seria uma opção. Então, para perguntar no passado. Did they watch films? Eles assistiram filmes, né? Did they watch films? Eles assistiram filmes? E aí, se fosse responder, they watched? Yes, they watched films. No, they didn't watch films. Não, eles não assistiram filmes. The chefs did not cook very well. Os chefes não cozinhavam muito bem, não cozinharam muito bem. The chefs didn't cook very well. Tá?
Então tem aqui no passado, I didn't play video games, eu não joguei videogames. Se eu fosse perguntar, did you play video games? Você jogou videogame? Enfim. You didn't study Spanish, você não estudou espanhol? Se eu fosse perguntar, did you study Spanish? Você estudou espanhol? Yes, I did. No, I didn't. Enfim, muito facinho, né? Muito o que a gente já viu, tudo que a gente já viu quanto a essa questão de regras aqui, ó, tá vendo? Eu sublinhei aqui, ó, destaquei todos os verbos no passado. We didn't visit any museums because we didn't have time. Não visitamos nenhum museu porque não tivemos tempo, né? Tem todos os verbos no passado. A gente viu aqui, né, só para efeito de regra, eu coloquei, né, dizendo que para formar o passado do inglês é bem fácil, né, relativamente fácil, porque você adiciona ED no final e para todos os verbos em português a gente faz eu caminhei, você caminhou, ela caminhou, eles caminharam, nós caminhamos. Tem várias terminações para o passado. No inglês é só adicionar ED para todas as pessoas. I walked, you walked, he walked, she walked, it walked, we walked, they walked. Não tem mistério, né? Essa é a regra geral do passado e tem aqui as 4 regras base, fora aquelas 2 que eu falei, que quando o verbo for longo, terminado em Y, você corta o Y e adiciona ED. Se for curto, né? Terminado em Y, não corta, só adiciona ED. Próximo. Exercício, né? Vocês fizeram esses exercícios aqui passando as frases para o passado. Então, na forma afirmativa, né? They not travel to Paris. Eles não viajaram para Paris. Como que vocês fazem isso em inglês? Para dizer negativo no passado, né? O verbo na sua forma negativa passada, vocês vão usar they didn't. Didn't e o verbo travel to Paris, tá? Se você quiser falar na afirmativa, they traveled to Havaí, por exemplo, né? They traveled. Então, viajaram. Aqui, né, terminou em consoante, vogal, consoante, por isso dobrou a última consoante e adicionou ED. E vocês iriam fazer, né, a forma passada para essas 4 frases aqui. Passando, making sentences simple past with irregular verbs. E aí tem, gente, os verbos irregulares, né? Que eu passei para vocês. Existem alguns verbos irregulares também para o passado, né? E não tem uma regra. Então, o verbo to play, por exemplo, ele é regular, jogar. Então, vocês vão adicionar essas regras que eu falei. Vocês vão se valer dessas regras, né? Adicionar ED no final, cortar o Y, adicionar IED, não cortar, né? Enfim, adicionar did para a forma negativa passada. Essas são as regras bases para os verbos regulares. Agora, os verbos irregulares, como por exemplo, go no passado fica went. Eles mudam completamente a sua forma. A gente usa um outro verbo para dizer ele no passado. Então, the family go to the beach last. Não, vamos dizer no presente. The family is going to the beach. A família está indo para a praia. The family is going to the beach. Se eu quiser dizer isso no passado, the family went to the beach. A família foi para a praia, tá? Então o verbo go no passado é went. The family went to the cinema, né? The family went to the cinema. Foi para o cinema. O go fica went. Então, tem alguns verbos que vão ficar... vão mudar completamente a sua forma. Se eu quisesse dizer, por exemplo, correr, né? O verbo correr, no passado, fica ran. Então, run é presente. I run every day. Eu corro todo dia. He runs every day. Ele corre todo dia. She runs every day. Ela corre todo dia. We run every day. Nós corremos todo dia. Agora, se eu quiser dizer isso no passado, fica ran. I ran yesterday. Eu corri ontem. He ran yesterday. E vocês não adicionam o S no final com he, she, it. Então, he ran, she ran, it ran. They ran
yesterday, né? Então, fica assim, com os verbos irregulares, tá? São essas as regras. Próximo slide. Próximo slide. Ó, tem aqui alguns verbos, tá vendo? Uma lista de verbos. O run tá aqui, por exemplo. Então, como que ficaria o see no passado? I saw you on the street last weekend. Eu vi você na estrada, na rua, semana passada. I saw you on the street last weekend. Make, no passado fica made. We made many exercises last week. Nós fizemos muitos exercícios na semana passada. Run, drive fica drove, né? Take fica took. E aí para he, she, it, eu não vou adicionar s quando eu estiver falando no passado. Então he saw. No presente ficaria he sees, né? He made. No presente ficaria he makes. He ran. No presente ficaria he runs. E assim por diante. Então, não tem, né, o que adicionar para he, she, it no passado. Eu enviei uma tabela para vocês de verbos irregulares, né, no passado. Se vocês não tiverem, se vocês não lembrarem, me solicitem de novo, porque vocês precisam dessa tabela toda vez que vocês forem formar frase no passado. Vocês vão ter que consultar essa tabelinha de verbos irregulares para saber quais verbos são os irregulares, tá? No inglês não tem uma regra, não tem uma assim, tem os verbos que são mais usados, né, obviamente, mas não tem uma regra que diga assim, tal verbo vai ser irregular, tal verbo vai ser regular. Não. Pelo uso é que vocês vão saber. Então, é vocês usando esses verbos, see, make, run, drive, take, have, say, do, drink, be, e vocês vão saber que esses verbos, eles são irregulares, tá? Vocês vão ter que saber a forma do passado, tá? Só, made, ran, drove, enfim. Voltando aqui para o livro, eu acho que esse slide já não tem mais muito o que falar, não. Acho que já acabou. Isso, acabou. Voltando para o livro, vocês vão fazer esses exercícios, tá? Propostos, ó, letra A, letra B, como que seria o passado desses verbos aqui para completar as frases, tá vendo? Todas as frases estão no passado. Pronunciation, não. Grammar focus. Aqui a gramática, né? É justamente o que eu acabei de explicar para vocês. Já está tudo explicado sobre o passado, né? Você já tem todas as regras. Agora é só praticar. É só fazer os exercícios. I did my homework. Eu fiz o meu dever de casa, né? Se fosse um verbo irregular, né? Ó, se fosse no passado, ficaria I didn't do, né? Se fosse no passado, na negativa. I didn't do laundry, for example. Eu não lavei as roupas, né? I didn't do laundry. Pode confundir um pouco, né? Esse did aqui. Por que aqui ele significa fazer e aqui ele não significa? Por que está sendo usado do? Né? Por quê? Porque o do, ele pode significar fazer quando ele tiver como verbo principal da frase. Então, quando você quer significar fazer alguma coisa, quando você quer dar esse sentido para a frase, eu vou fazer alguma coisa, fazer, né? Eu vou usar o verbo do ou o verbo did. Então, aqui eu fiz o meu dever de casa, I did my homework. Mas, se eu quiser falar sobre usar o verbo como auxiliar para negar a frase, se eu quiser dizer a frase no passado e na negativa, eu vou usar o didn't como auxiliar. E aí ele não tem um significado em si. Tá? Então, I didn't do laundry. O didn't aqui, ele não tem significado. O do e o laundry é que tem, né? Que é fazer, é lavar a roupa mesmo. Do laundry é um verbo usado para lavar a roupa, é um verbo composto, né? Lavar a roupa. I didn't walk yesterday. Eu não caminhei ontem. Esse didn't, ele não tem sentido. Ele só está ali para auxiliar a frase a ser uma frase passada e negativa, né? I didn't walk. Eu não caminhei. Yesterday, ontem, tá? Se fosse um verbo irregular, got up, mudou a sua forma, né? No presente fica get up.
Get up at noon. You get up at noon. Você acorda meio-dia. You got up at noon. Você acordou meio-dia. Se fosse no passado, you didn't get up at 10 o'clock. Você não acordou às 10 da manhã, né? You didn't get up. Então, para formar negativo no passado, you didn't get. Né? E o verbo, enfim, na sua forma normal. Então, ó, tem aqui alguns outros verbos, tá? Aqui é foi, ou ir para algum lugar. Aqui é encontrar alguém. Aqui é chegar, né? Came, ou came no presente, come no passado. E had é ter, fazer, aqui no caso é fazer um piquenique, né? Had a picnic, tiveram, pode ser também um piquenique, ou não tiveram, didn't have, tá? O passado de have é had. Então, coisas que a gente já viu, tá? Passado. Agora, completar a tabela, tá vendo? Ó, o passado de bought, aqui tem alguns passados, verbos, tá? Bought é buy. Ate, qual que é a forma presente? Eu vou dizer e vocês vão completar. Isso seria uma atividade de listening, né? Então, buy é o presente de bought. Eat é o presente de ate. Completem aí a tabela. Eat, comer. Feel é o presente de felt, que é sentir. Feel, tá? The present form of made is make. The present form of read is read. The present form of rode is ride, tá? Então, read, ler, ride é correr, tá? The present form of rode is ride. Correr. No passado fica correu. Rode. The present form of saw is see. So the pronunciation of this word here is not saw, is saw, tá? The present form is see, ver. The present form of sat is sit, sentar, sit. S-I-T, okay? The present form of took is take. This is an irregular verb. Irregular verb. Esse é um verbo irregular. This is an irregular verb, okay? So the present form of took is take. Take, tá? É só completar. Agora, last weekend, um exercício, escrever 5 coisas que você fez e 5 coisas que você não fez na semana passada, para treinar a forma passada do verbo. Então, por exemplo, I saw a movie. I didn't exercise. Eu vi um filme, eu não me exercitei. I studied. I didn't buy clothes. Eu estudei, eu não comprei roupas. O que mais que você fez, né? Completem aí 5 frases no passado, de coisas que vocês fizeram no passado e 5 coisas que vocês não fizeram, tá? I didn't, para treinar os verbos. Conversation, né? Um diálogo. So, did you go anywhere last summer, Erica? Você foi em algum lugar no verão passado, Erica? Yes, I did. Sim, eu fui. My sister and I went to Arizona. Minha irmã e eu fomos, né? O passado de go aqui, ó. Went to Arizona. Fomos para Arizona. We saw the Grand Canyon. Nós vimos o Grand Canyon, né? Really? Sério? Did you like it? Você gostou disso? Oh, yes. Sim. We loved it. We loved it. Did you go hiking? Você caminhou, fez alguma trilha, né? Hiking pode ser caminhar ao ar livre ou fazer trilha, tá? Então, did you go hiking? No, we didn't. Não fomos. Actually, we rode horses. Actually, we rode horses. Na verdade, nós andamos a cavalo, né? Rode horse.
Esse rode aqui, ele é o passado de ride, que significa correr, mas quando usado aqui, né, com cavalo, é correr a cavalo, andar a cavalo, tá? And one day, e um dia, nós fomos whitewater rafting on the Colorado River, né? Nós fomos navegar na Água Branca, né? No Rio do Colorado. Então, whitewater rafting é tipo quando você anda desse tipo, não é um jet, é um bote que tem, né, tem um motorzinho atrás, você vai andando sobre a água. Isso faz aquele, né, ele vai espirrando, ele vai batendo na água, vai nadando, enfim, vai formando espuma, né, é esse o sentido, é bem imaginário mesmo o sentido dessa expressão aqui, whitewater rafting, tá? Significa isso, é um bote que vai jorrando água, né, vai andando sobre a água. Então, e aí ela pergunta, "Wow, did you have fun? Você se divertiu?" "Yes, I did. But my sister, mas minha irmã, didn't like the rafting very much." Minha irmã não gostou muito do bote lá não, né? Então, um diálogo para vocês compreenderem, para vocês treinarem a pronúncia, tá? Repetiram comigo? Repitam, né? Não solicitei, mas voltem aí, repitam. O diálogo, né? Tentem ler de maneira fluente, tentem treinar a pronúncia de cada palavra, tá? Let's do it now. Let's do it now. The repetition. So repeat with me. So, did you go anywhere last summer, Erica? So, did you go anywhere last So, did you go anywhere last summer, Erica? Yes, I did. Yes, I did. My sister and I went to Arizona. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. We saw the Grand Canyon. Really? Really? Did you like it? Did you like it? Oh, yes, we loved it. Oh, yes, we loved it. Did you go hiking? Did you go hiking? No, we didn't. No, we didn't. Actually, we rode horses. Actually, we rode horses. And one day we went whitewater rafting on the Colorado River. And one day we went whitewater rafting on the Colorado River. Whoa, did you have fun? Whoa, did you have fun? Yes, I did. Yes, I did. But my sister didn't like the rafting very much. But my sister didn't like the rafting very much. Então, treinar a pronúncia, tá? Super importante. Parece um exercíciozinho. Depois eu vou esquecer, não vou lembrar. Claro que vai. É por repetição que você lembra. Você está repetindo a pronúncia das palavras, de muitas palavras que você já aprendeu, que vocês já aprenderam, né? E vocês vão lembrar depois. Did you have a good summer? Né? Teve um bom verão, um exercício de gramática, tá? Yes, I did. No, I didn't. Aquela resposta bem prática, né? Aqui, ó, para vocês é uma short answer, tá? Resposta curta, resposta prática para vocês treinarem. Yes, I did. No, I didn't. E aí depois coloca o verbo no passado. Qual que é o passado de have aqui? Had, né? Então se a pessoa te pergunta, did you have a good summer? Você teve um bom verão? Yes, I did. Sim, eu tive. I had a great summer. Eu tive um ótimo verão, né? Vocês vão adaptar o segundo verbo para o passado. I went. Eu fui para onde? To the beach a lot. Eu fui muito para a praia. Aqui, estou perguntando. Como que eu começo uma frase no passado? Did you went
Did you go, né? Anywhere last summer? Você foi para algum lugar no verão passado? Did you go, né? Como eu estou fazendo a pergunta, só uso o auxiliar did para colocar a frase no passado. Não coloco o verbo principal no passado, fica no presente mesmo. Então, go aqui, tá? Quando eu vou responder, no, I didn't go. Não, eu não fui. No, I didn't go. I stayed here. Eu fiquei aqui. I, como que é o passado de get? Got, completem. I got a part-time job. So o passado de make fica made, né? Made some extra money. Fiz um dinheiro extra, enfim. E aí vão completando, tá? Listening. What did they do last summer? Check. Check the correct sentence, okay? I'm going to say something about Andy. Eu vou dizer alguma coisa sobre Andy, Gail, esse carinha aqui, Patrick and Fran. E Fran, tá? E aí eu vou dizer e vocês vão assinalar. Qual dessas três frases aqui que eu tô falando? So, one, Andy. Andy visited his brother. Qual frase que eu falei? Assinalem. And visited his brother. Gail. Gail watched TV. Gail watched TV. 3. Patrick. Patrick went bike riding. Patrick went bike riding. Fran. Fran got a job. Fran got a job. Qual frase que eu falei? Assinalem, né, para treinar o listening. Agora uma sessão de ampliação de vocabulário, tá? Tem aqui, vocês vão achar as palavras from the list, tá, para cada verbo. Ó, tem aqui acampar, tá? Camping, a class, aula, fun, que é se divertir, a job, que é trabalho, né? New bike, que é nova bicicleta, new people, novas pessoas, old friends, que é velhos amigos, a picnic, um piquenique, softball, que é aquele jogar aquela futebol, né, em quadra, swimming, que é nadar, a trip, que é viagem, e volleyball, que é vôlei mesmo. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão combinar o verbo com cada palavra dessa daqui. Então, get a job, né? You get a job. Você consegue um trabalho. You get a new bike. Você consegue uma bicicleta nova. Agora, you go, o quê? A gente viu que esse verbo go, né, usado para esportes, são os esportes terminados em NG. Então, you go o quê? Camping and swimming, né? You have o quê? You have a picnic, né? Você tem um piquenique, and you have a class, né? Você tem uma aula. You meet o quê? Você encontra o quê ou quem? You meet new people, você encontra novas pessoas, and old friends, e velhos amigos. Então escrevem aí, né? Com quais dessas palavras e verbos combinam. You play o quê? Volleyball, não é? And softball. A gente viu que com o verbo play, a gente usa tudo aquilo que a gente usa o verbo play com todos aqueles esportes em que a gente usa a bola. Então, volleyball, softball, né? A própria palavra traz a palavra ball, que é bola. Então, play volleyball, play foot, softball, and take. You take a trip and you take a camping, né? No, and you take fun. Camping é para go. You take a class, you take fun, and you take a trip, né? Você tem uma viagem e você tem graça, né? Se sente, enfim, tem diversão, enfim.
Então, os verbos combinam com essas, né? Essas palavras aqui, esses nomes, esses substantivos, e vocês têm que saber isso. E aí vocês vão formar frases, né? Com esses verbos combinados a essas palavras, para treinar o uso desses verbos. And we are finished. Here you have a text for reading. Vocês têm um texto para ler. Estamos terminados, né? Nessa lição. Algumas perguntas para responder. A aula de hoje tratou basicamente passado, né? Não se esqueçam de revisar e de sempre tirar as dúvidas. A gente já está chegando, né, no final do livro. Então, vão revisando aí bastante, ok? So, see you on the next weekend, on the next Saturday. Bye-bye.